Espírito Santo, mostre e destrua todo o espírito mal disfarçado em minha casa. Oração poderosa. Você já entrou em sua própria casa e sentiu uma presença silenciosa, como se algo observasse sem ser visto? Já sentiu o peso invisível que paira no ar? O desconforto que surge sem motivo, o cansaço que nenhuma explicação consegue justificar? Talvez não seja apenas sensação, talvez exista algo real, escondido, se disfarçando dentro do seu lar. Forças espirituais podem se disfarçar de calma, mascarar-se em rotinas comuns, habitar em lugares onde a luz da fé foi apagada pela distração. Elas não chegam com gritos, chegam com disfarces, em objetos, memórias, palavras ditas em tom suave, mas carregadas de veneno espiritual. Este vídeo não é uma simples oração, é uma convocação sagrada, um confronto direto com o que se esconde por trás das aparências. É o momento em que o Espírito Santo entra, revela e destrói todo o espírito mal disfarçado que ousou tocar o seu lar. Muitos vivem repetindo as mesmas dores, sem perceber que o verdadeiro inimigo não está do lado de fora, mas no invisível que ronda o ambiente em que dormem, comem e convivem. É uma força que se disfarça de rotina, uma energia que se infiltra sem ser percebida, sugando a paz, a alegria e a fé. Você pode estar lutando batalhas que não são suas, carregando fardos espirituais lançados sobre sua família há gerações. A palavra diz em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Isso significa que há guerras acontecendo em dimensões invisíveis e muitas delas têm como campo de batalha o lugar onde você deveria ter descanso, o seu lar. Talvez você sinta que algo está drenando suas forças espirituais. As orações parecem não ultrapassar o teto. A casa que antes era refúgio virou um lugar de desânimo e até os pequenos conflitos parecem se multiplicar sem explicação. Isso é sinal de que há algo tentando se manter oculto, uma influência espiritual disfarçada que precisa ser revelada e destruída. O Espírito Santo não apenas identifica o mal, ele o expõe, o confronta e o expulsa com autoridade. Quando ele entra, nada permanece oculto. E é exatamente isso que esta oração vai provocar. Uma visita divina que revelará o que estava escondido e restabelecerá a paz em cada cômodo. Não ignore o incômodo que sente, nem subestime a guerra espiritual que se desenrola onde seus olhos não veem. Há presenças que fingem ser proteção, mas geram perturbação. Há pessoas que entram em nossa casa e deixam rastros espirituais. Hoje, o Espírito Santo vem não apenas para limpar, mas para discernir, desmascarar e restaurar. Fique até o final desta oração. Não é um simples momento de fé, é um encontro com o poder que revela o disfarce do inimigo e devolve ao seu lar o que ele tentou roubar. A presença da paz. Agora prepare-se, porque a partir deste momento, o Espírito Santo começará a agir. Cada palavra que será dita a seguir é uma espada espiritual. Feche os olhos, abra o coração e diga em voz baixa: Espírito Santo, entra em minha casa e mostra o que está escondido. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, pedindo que revele o que está escondido dentro da minha casa e da minha alma. Não quero viver enganado por sombras disfarçadas de luz, nem permitir que o mal se esconda sob o disfarce de tranquilidade aparente. Vem agora, Espírito Santo, e percorre cada canto deste lar, cada cômodo, cada objeto, cada lembrança. Que o teu olhar de fogo revele o que os olhos humanos não veem. Se existe algo que tenta se passar por bondade, mas foi enviado para destruir, que seja exposto e arrancado pela raiz. Sopra com tua força sobre o invisível e desfaz o poder das trevas que tenta se disfarçar de paz. Eu te entrego, Espírito Santo, o comando da minha casa e declaro que nenhuma força oculta pode resistir à luz que vem de ti.
Espírito Santo, o mal é astuto e muitas vezes se aproxima vestido de calma, travestido de amizade, disfarçado de conselho. Por isso peço que me dês discernimento espiritual para identificar o que não vem de ti, mesmo quando se apresenta com aparência agradável. Abre meus olhos, Espírito de verdade, para enxergar o que se move por trás das palavras doces, dos gestos gentis, das promessas que soam justas. Se há algo ou alguém operando sob influência das trevas, que o teu poder o exponha neste momento. Onde houver engano, que a tua verdade reine. Onde houver disfarce, que a máscara caia. Onde houver presença maligna, que o fogo do teu espírito purifique e destrua completamente. Nada pode se esconder do teu olhar, Espírito Santo. Nenhum segredo resiste ao teu poder revelador. Que o teu vento santo varra este ambiente, levando consigo toda a força contrária à tua vontade. Penetra onde ninguém pode entrar, nas intenções, nos pensamentos, nas memórias e nos objetos esquecidos. Que tudo o que carrega energia de destruição seja desfeito agora. Que nenhuma maldição disfarçada, nenhuma influência espiritual camuflada consiga permanecer diante da tua presença. A tua luz é insuportável para as trevas, e por isso te peço, ilumina os lugares sombrios do meu lar, até que cada sombra se transforme em claridade. Espírito Santo, entra nos ambientes onde o silêncio pesa, onde o sono é inquieto, onde a paz foi roubada. Passa com teu poder e restabelece o equilíbrio espiritual deste lar. Se há portas abertas para o mal, fecha-as com tua autoridade. Se há brechas que permitiram a entrada de forças disfarçadas, sela-as com tua presença. Que os ruídos espirituais cessem, que a confusão desapareça e que o ambiente se torne um território dominado pela tua glória. Que cada parede, cada janela, cada canto testemunhe o poder de quem reina sobre tudo e todos, o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, onde houver presença sombria, manifesta teu poder. Onde houver aparência de bem, mas essência de mal, revela com clareza. Derruba toda obra invisível, desfaz toda manipulação espiritual, quebra toda estratégia oculta que tenta se camuflar neste lar. Que nenhuma força consiga fingir santidade diante de ti. Que o teu poder atravesse as fronteiras do invisível e desfaça o domínio do mal disfarçado. Que a minha casa se torne um campo de revelação, onde a verdade brilha e o inimigo foge. Espírito Santo, toma posse deste lar e transforma-o em território de luz. Que o ar seja purificado, que o chão seja consagrado, que o teto seja coberto por tua presença. Permanece aqui, não como hóspede, mas como dono. Reina sobre as emoções, sobre as palavras, sobre cada respiração. Que nada impuro consiga resistir à tua presença. Que toda força oculta seja denunciada e destruída. Que este seja o momento em que o disfarce do inimigo é arrancado e a paz verdadeira é restaurada. Espírito Santo, mostra o que precisa ser revelado e destrói tudo o que não te pertence, até que só tua presença permaneça. Espírito Santo, tu és a verdade que nenhum engano consegue suportar. Quando te manifestas, tudo o que estava escondido vem à luz, e toda mentira é desfeita. Peço-te que sondes o interior da minha casa e da minha mente e reveles o que o inimigo tenta manter em segredo. Se há influências que se escondem por trás de palavras calmas, se há forças espirituais travestidas de afeto, desmascara-as agora. Que nenhum disfarce permaneça diante do teu olhar, porque onde a tua presença entra, o engano perde o poder. Revela, Espírito Santo, as intenções que se movem nas sombras, as energias que se disfarçam de bondade e os sentimentos que tentam confundir. Que toda falsidade seja exposta diante da tua luz e que minha alma seja liberta de todo laço invisível. Espírito Santo, muitas vezes o mal se infiltra nas pequenas brechas, em conversas sem propósito, em conselhos falsamente piedosos, em visitas que trazem inquietação em vez de paz.
Por isso, peço-te discernimento para perceber quando o inimigo está operando em silêncio. Mostra-me quando algo parece bom, mas carrega veneno espiritual. Ensina-me a identificar o sutil, o imperceptível, o disfarçado. Que o teu espírito me guie como uma sentinela vigilante, pronta para reconhecer qualquer sinal de perturbação. Que o mal disfarçado não encontre abrigo no meu lar, nem espaço no meu coração. Espírito Santo, quando teu poder se manifesta, nada permanece oculto. A tua presença é luz que atravessa paredes, pensamentos e intenções. Se há alianças invisíveis feitas com o mal, quebra-as agora. Se há maldições herdadas e disfarçadas de azar, desfaz cada uma delas com tua autoridade. Que o passado não tenha domínio sobre o presente e que nenhuma lembrança contaminada continue operando em silêncio. Liberta minha casa dos ecos espirituais do que já passou e faz com que o ambiente volte a respirar paz verdadeira. Espírito Santo, revela-me o que está causando perturbações invisíveis. Se há objetos que carregam energia contrária, mostra-me. Se há palavras lançadas contra este lar, neutraliza o efeito delas. Que nenhuma influência oculta tenha poder sobre este ambiente. Passa com teu fogo sobre tudo que pertence à casa. As portas, os móveis, os cantos esquecidos, que cada detalhe seja consagrado a ti e limpo pela tua presença. Que todo mal disfarçado perca sua força, seja revelado e removido completamente. Espírito Santo, se há pessoas que se aproximam com intenções escondidas, desmascara-as. Mostra-me quem vem com amor genuíno e quem vem com falsidade. Afasta com tua autoridade quem não foi enviado por ti e fortalece quem traz paz e verdade. Que nenhuma aparência me engane, que eu aprenda a ouvir tua voz acima de todas as outras, para reconhecer quando é o teu espírito que fala e quando o inimigo tenta imitar tua linguagem. Espírito Santo, reina sobre este lar como juiz da verdade. Nada pode se esconder de ti, porque tua presença revela, expõe e purifica. Que cada dia neste lugar seja um novo amanhecer de discernimento. Que o mal disfarçado perca o manto da ilusão e fuja em desespero. E que a tua presença permaneça, trazendo serenidade onde havia engano, ordem onde havia confusão e luz onde havia sombra. Que a verdade do teu Espírito seja a única voz a ecoar neste lar, até que nenhuma mentira permaneça de pé. Espírito Santo, és o vento que ninguém pode conter e a força que nenhum inimigo pode resistir. Quando teu sopro atravessa o invisível, tudo o que estava escondido é revelado e cada máscara é arrancada diante da tua presença. Eu te invoco, Espírito Santo, para que passes agora sobre este lar e desfaças toda a atuação oculta do mal. Que o teu poder entre nos lugares onde o silêncio esconde batalhas espirituais, onde a paz foi substituída por inquietação e onde as sombras se disfarçam de tranquilidade. Sopra sobre cada ambiente e revela o que foi plantado em segredo, o que se move por trás das aparências, o que tenta se apresentar como luz, mas carrega trevas em sua essência. Nada pode resistir à tua presença, Espírito Santo. Nenhum espírito disfarçado pode permanecer diante do teu olhar. Espírito Santo, muitos vivem aprisionados por forças que desconhecem. Carregam cansaço sem explicação, tristeza sem motivo, enfermidades que os médicos não entendem e desuniões que surgem do nada. Mas tu, Espírito da Verdade, sabes que nem tudo é natural. Há guerras travadas no invisível e o inimigo age onde encontra brecha. Se há algo neste lar que abriu portas para o mal, fecha-as agora com teu poder. Se há palavras lançadas como flechas, neutraliza-as. Se há maldições proferidas contra esta casa, quebra-as completamente. Que o teu sopro percorra as paredes, os cômodos, os corredores e expulse toda a força contrária à tua santidade. Onde houver escuridão, acende tua luz. Onde houver engano, estabelece tua verdade. Onde houver perturbação, ordena silêncio.
Espírito Santo, peço-te que reveles o que se esconde por trás do cotidiano. Às vezes o inimigo não vem com gritos, vem com calmaria. Ele entra pela porta da distração, senta-se à mesa com falsidade, fala com doçura, mas traz veneno em suas palavras. Mostra-me, Espírito Santo, quando alguém chega trazendo uma energia que não vem de ti. Mostra-me quando algo dentro da casa gera confusão espiritual. Que eu não confunda conforto com presença maligna disfarçada, nem paz aparente com engano espiritual. Coloca em mim o dom do discernimento, para que eu perceba o mal mesmo quando ele tenta agir em silêncio. Que o teu sopro revele as intenções escondidas, que o teu poder atravesse os disfarces e exponha tudo o que foi criado para destruir. Espírito Santo, entra com autoridade onde o inimigo tenta se esconder. Há casas em que o mal se disfarça de rotina, brigas constantes, doenças repetitivas, palavras que ferem sem motivo. Mas tu, Espírito de Deus, és fogo e revelação. Mostra o que está por trás desses padrões. Se há espíritos familiares que tentam se perpetuar, corta o ciclo agora. Se há memórias espirituais presas neste ambiente, liberta-as. Que o teu sopro renove o ar da casa e transforme o que estava contaminado em ambiente de cura. Purifica os móveis, os utensílios, os cantos esquecidos e faz deste lugar um território santificado. Que o mal perca completamente o domínio e a capacidade de disfarce. Que tua presença domine tudo, como um vento sagrado que percorre o lar e restaura cada célula de paz. Espírito Santo, há lares em que a atmosfera espiritual se torna pesada sem que ninguém perceba. As palavras se tornam duras, o cansaço cresce, a fé enfraquece. Mas quando o teu sopro chega, o ar muda, o ambiente respira e o coração volta a pulsar com esperança. Sopra sobre mim, Espírito Santo, e expulsa toda influência invisível que tenta dominar este lar. Se há presenças que se escondem nas sombras, que sejam reveladas agora. Se há entidades disfarçadas de boas intenções, que o teu poder as desmascare. Que a casa volte a ser um santuário de luz e não um campo de batalha. Que o som do teu sopro seja o único a preencher o silêncio da noite e o nascer do dia. Espírito Santo, não quero viver cego para as armadilhas espirituais. Ensina-me a identificar quando o inimigo se aproxima com aparência de bem, mas intenção de destruir. Que o teu sopro esteja sempre ativo neste lar, circulando, purificando, discernindo. Quando o mal tentar entrar, que encontre o vento da tua presença em movimento constante e fuja sem força. Que cada canto seja habitado por tua presença viva. Que os meus olhos espirituais permaneçam abertos e minha fé firme em ti. Espírito Santo, sopra agora e desmascara o inimigo. Revela o que está escondido, destrói o que se disfarça e purifica o que foi contaminado. Que minha casa seja lugar de revelação, onde o mal não consegue se esconder e onde só tua presença permanece como vento, como luz, como força eterna. Espírito Santo, vem com teu fogo e consome toda falsidade que tenta habitar neste lar, onde o inimigo se veste de aparência inofensiva. Que tua chama revele o que ele realmente é. Que nada permaneça escondido diante da força da tua presença. Passa, Espírito Santo, sobre cada cômodo, sobre cada parede, sobre cada objeto e incendeia com o teu poder tudo o que carrega energia de engano. Que o fogo do céu se manifeste para purificar o ambiente e expor toda a artimanha espiritual. Se há presença oculta tentando roubar a paz, que seja agora revelada e destruída pela tua autoridade. O mal pode tentar se disfarçar, mas não resiste à intensidade do teu poder. Espírito Santo, há forças que tentam confundir o discernimento, que se escondem sob o manto da aparência e se infiltram nas brechas da rotina. Hoje, eu te peço, fecha toda entrada aberta para o engano. Que nenhuma palavra de falsidade encontre morada dentro desta casa.
Que nenhum espírito travestido de bondade consiga permanecer onde tua luz toca. Que o fogo do teu poder percorra as lembranças antigas, as feridas não curadas e os objetos esquecidos e purifique cada fragmento que o inimigo tenta usar como ponto de contato. Que o ar se torne leve e o ambiente volte a ser santo. Onde havia disfarce, haverá revelação. Onde havia perturbação, reinará o teu descanso. Espírito Santo, não permitas que minha mente seja enganada, que nenhuma ilusão espiritual, nenhuma aparência de bem consiga me confundir. Se o mal tenta imitar tua voz, cala-o com tua autoridade. Se ele tenta parecer luz, revela o abismo que existe dentro de sua falsidade. Coloca em meu coração a chama da tua sabedoria, para que eu reconheça o que vem do teu trono e o que é fruto da mentira. Que tua presença seja o filtro entre mim e o engano. Que tudo o que não te honra seja queimado agora. O teu fogo é sagrado, e diante dele nenhuma máscara resiste, nenhum disfarce permanece. Espírito Santo, há lugares onde o inimigo age em silêncio, esperando o momento de confundir. Mas onde o teu fogo chega, não há silêncio, há libertação. Que este lar seja incendiado pela tua presença, até que todo espírito mal disfarçado fuja em desespero. Que nenhuma influência sombria consiga se esconder de ti. Transforma cada cômodo em um altar e cada respiração em um ato de adoração. Que o ambiente inteiro seja envolvido pelo teu poder purificador e que o fogo do teu espírito mantenha a casa protegida, viva e em constante vigilância espiritual. Espírito Santo, se há sentimentos que não vêm de ti, medo, raiva, inveja, opressão, que sejam agora consumidos por tua presença. Que o fogo da revelação destrua as correntes invisíveis que prendem a paz deste lar. Liberta os pensamentos que foram influenciados pelo engano. Remove o peso espiritual que impede o descanso e renova a atmosfera com o teu sopro ardente. Que o mal não encontre lugar para se esconder, nem força para resistir. Que o fogo da tua santidade seja o escudo permanente deste ambiente e que tua luz brilhe incessantemente nas paredes deste lar. Espírito Santo, reina sobre esta casa com autoridade. Que tua presença seja como fogo contínuo, queimando tudo o que o inimigo tenta disfarçar. Que não reste nenhuma sombra, nenhum eco de engano, nenhuma marca de falsidade. Que o mal, ao tentar entrar, encontre apenas o calor da tua presença e seja consumido antes de cruzar o limiar. A partir de agora, este lar pertence à tua chama, que ela jamais se apague, jamais enfraqueça, jamais seja vencida. Que o fogo que vem de ti continue queimando, revelando, limpando e protegendo. Espírito Santo, queima todo o disfarce do inimigo e faz desta casa um farol de luz, um lugar onde só a verdade habita, onde só tua presença reina, e onde o mal nunca mais possa esconder-se. Espírito Santo, manifesta-te agora com a tua autoridade inquestionável. Toma o controle deste ambiente e expulsa tudo o que se move nas sombras. Se há espíritos disfarçados, se há forças que fingem ser paz, mas trazem perturbação, que sejam agora reveladas e lançadas fora pela força do teu poder. Não existe lugar onde tua presença não possa entrar, nem treva que resista à tua luz. Que o som da tua voz percorra cada canto desta casa e declare: aqui o mal não habita. Entra, Espírito Santo, e desfaz os planos secretos que o inimigo armou. Que toda força espiritual contrária seja expulsa deste lar e que somente tua presença permaneça. Espírito Santo, há forças que tentam se esconder em silêncio, esperando o momento de agir. Mas onde o teu nome é invocado, o silêncio do mal se transforma em desespero. Que toda energia contrária, toda maldição disfarçada, toda presença espiritual oculta comece agora a ser denunciada. Que cada centímetro desta casa seja envolvido pela tua presença. Se há vozes espirituais que sussurram engano, cala-as.
Se há presenças que observam em segredo, remove-as. Que nada impuro permaneça de pé diante da tua autoridade. Que cada parede, cada janela e cada porta sejam seladas pela tua santidade. Espírito Santo, quero que o teu poder se manifeste como vento e trovão, que o inimigo ouça e tema, que ele saiba que este lar pertence ao Deus vivo e que não há mais espaço para disfarces. Se há forças escondidas em objetos, lembranças ou palavras, que sejam purificadas agora. O teu poder não pede permissão. Ele invade, consome, revela e transforma. Que toda a energia pesada se dissipe, que o ar volte a ser leve e que a paz reine como testemunho da tua presença. Expulsa, Espírito Santo, toda força que opera em silêncio e coloca no lugar delas o som da tua glória. Espírito Santo, onde houver medo, lança fora com tua coragem. Onde houver opressão, liberta com teu poder. Onde houver desânimo, sopra esperança. Tu és a presença viva de Deus entre nós, e o inimigo não pode resistir à tua voz. Passa agora como juiz e como libertador. Que toda presença disfarçada de conforto, mas que traz confusão, seja exposta e removida. Que os corações dentro desta casa sintam o alívio que vem da libertação verdadeira. Que o ar mude, que o ambiente se transforme e que o mal seja lançado ao abismo de onde veio. Espírito Santo, faz calar toda influência invisível que tenta manipular pensamentos, distorcer sentimentos ou criar divisões. Que cada mente neste lar seja blindada pela tua verdade. Se há sentimentos que não pertencem a ti, dissolve-os. Se há palavras que geraram feridas, cicatriza-as com teu toque. Que nenhuma semente do inimigo floresça em solo santo. Renova as intenções, purifica os lares, protege as famílias. Que cada oração, cada louvor, cada respiração seja prova de que tua presença reina absoluta. Espírito Santo, ordena agora com tua voz de poder. Todo espírito disfarçado saia. Que o mal se manifeste apenas para ser expulso. Que a escuridão revele sua fraqueza e que a casa volte a ser território de luz. Sela este lar com tua unção e que a tua autoridade seja o escudo permanente. Que nenhuma força espiritual consiga retornar, porque onde tu habitas não há espaço para o inimigo. Que este ambiente se torne morada sagrada, onde tua presença repousa e o teu nome é exaltado. Espírito Santo, reina neste lar como Rei absoluto e faz com que o invisível seja revelado, confrontado e destruído pela majestade da tua glória. Espírito Santo, estende agora teu poder sobre cada direção desta casa, norte, sul, leste e oeste, e estabelece tua soberania sobre todo o território que pertence a este lar. Que nenhuma força espiritual, por menor que seja, consiga resistir à tua presença. Onde o inimigo tentou se esconder nos detalhes, que o teu olhar o encontre. Onde ele tentou se disfarçar de rotina, que tua luz o exponha. Que as paredes, o chão e o ar estejam impregnados da tua unção. Que até o vento que entra pelas janelas carregue a tua presença. Espírito Santo, reveste este lar com teu manto de autoridade e destrói toda energia contrária, todo espírito infiltrado e toda influência que tenta fingir santidade. Que o poder que expulsa e purifica esteja ativo dia e noite, e que o inimigo, ao se aproximar, reconheça que este lar pertence a ti, e que o teu nome é o estandarte que jamais cairá. Espírito Santo, sopra sobre esta casa com a força que purifica, limpa e restaura. Há males que não gritam, mas se enraizam. Há presenças que não se mostram, mas influenciam. Há dores que não são lembradas, mas continuam vivas no invisível. Por isso te invoco neste momento, percorre as raízes espirituais desta casa, vai até o início das histórias, alcança as memórias antigas e apaga as marcas deixadas por aquilo que o inimigo plantou em silêncio. Que tua presença percorra o passado e desfaça todo laço espiritual escondido, todo vínculo sombrio,
toda herança maldita disfarçada de normalidade. Espírito Santo, o teu sopro é vida, que ele passe agora e desfaça o que foi plantado fora da tua vontade. Espírito Santo, onde há mal disfarçado de hábito, revela. Onde há opressão disfarçada de costume, expõe. Onde há palavras lançadas que ainda ecoam no ambiente, quebra o poder delas. Tu és o Deus que penetra os espaços invisíveis, que vai onde nenhuma força humana alcança. Se há algo escondido no passado desta casa, nas histórias familiares, nos vínculos esquecidos, revela e liberta. Que nenhum mal antigo continue disfarçado como coincidência, nem escondido sob a aparência da rotina. Que o teu sopro traga discernimento e renovo. Que o teu poder atravesse as gerações e corte qualquer corrente espiritual que se disfarçou de destino. Espírito Santo, limpa este lar com o teu vento santo. Que as energias que não pertencem a ti sejam removidas completamente. Que o ar mude, que o ambiente se torne leve, que o clima espiritual volte a ser sagrado. Passa pelas paredes, pelo chão, pelos tetos, pelos cantos esquecidos. Que nada permaneça intocado pela tua presença. Se há objetos carregados de intenções espirituais erradas, neutraliza-os. Se há recordações que ainda aprisionam, liberta-as. Se há portas espirituais abertas por engano, fecha-as agora. Que a tua unção se espalhe como um perfume celestial, cobrindo cada espaço com tua santidade. Espírito Santo, quebra o poder do engano que tenta se esconder sob aparência de tranquilidade. Que nenhuma influência espiritual tenha permissão para continuar agindo sem ser vista. Sopra com autoridade sobre cada pensamento, sobre cada emoção, sobre cada plano. Se há algo operando nos bastidores espirituais desta casa, que seja revelado pela tua luz. Tu és o Deus que revela o oculto e traz à tona o que estava em silêncio. Que a tua presença seja como vento forte que arranca as máscaras do inimigo e deixa o ambiente puro, transparente, completamente tomado pela tua glória. Espírito Santo, há males que se camuflam de coincidência. Pessoas que se aproximam com intenções escondidas, palavras que soam gentis, mas carregam veneno. Mostra-me, Espírito da verdade, o que é real e o que é armadilha. Que a minha percepção espiritual seja aguçada, que meu coração não seja enganado. Dá-me sensibilidade para reconhecer tua presença e sabedoria para identificar quando algo tenta imitar tua voz. Que o sopro do teu poder seja o alarme que desperta meu discernimento. Que eu perceba a diferença entre o que vem do céu e o que vem disfarçado das trevas. Espírito Santo, renova agora o ar desta casa. Que o vento do teu poder entre e leve embora o que não te pertence. Que a paz retorne, que a luz prevaleça, que a verdade reine. Que cada pessoa que vive neste lar seja envolvida por tua presença, guardada de toda influência disfarçada. Que o teu sopro continue ativo, movendo-se constantemente, impedindo o retorno de qualquer mal. A partir de hoje, que este lar respire apenas tua presença, que o ar, o som e o silêncio sejam cheios de ti. Espírito Santo, sopra mais uma vez, até que não reste vestígio de engano, até que o mal se torne pó e a tua glória encha completamente este lugar. Espírito Santo, que tua luz entre agora como um raio, cortando a escuridão. Que ela atravesse as sombras que se disfarçam dentro deste lar e revele tudo o que se oculta sob aparência de calma. Tu és a luz que expõe o invisível, o olhar que penetra o disfarce e o poder que dissolve toda a treva. Onde há confusão travestida de paz, que tua presença revele a origem. Onde há desânimo disfarçado de cansaço, mostra o que está por trás. Onde há palavras que soam brandas, mas carregam peso espiritual, faz com que sejam reveladas e anuladas. Espírito Santo, ilumina os cantos sombrios da alma, os silêncios que escondem perturbações, e transforma o invisível em verdade revelada. Espírito Santo,
passa com tua luz sobre cada pessoa desta casa. Que os corações sejam tocados por tua claridade e que os olhos espirituais sejam abertos. Se há quem viva enganado, desperta. Se há quem esteja aprisionado pelo medo, liberta. Se há quem carregue fardos que não são seus, revela a origem e destrói o vínculo com o mal. A tua luz não apenas mostra, ela também cura. Quando ela chega, a mentira perde força, o medo se dissolve e o inimigo foge. Que a tua presença transforme este lar em um espaço de plena revelação, onde nada permanece encoberto e tudo é conduzido à verdade. Espírito Santo, muitas vezes o mal tenta agir através da confusão, criando situações que parecem normais, mas que trazem divisão e desgaste. Por isso te peço, ilumina as intenções, esclarece as conversas, expõe os segredos, que nada que traga perturbação continue escondido. Onde houver inveja disfarçada de admiração, mostra. Onde houver manipulação disfarçada de cuidado, denuncia. Onde houver engano disfarçado de amor, revela. Que a tua luz seja como uma tocha acesa no meio da noite, queimando o engano e trazendo clareza absoluta. Espírito Santo, se há ambientes nesta casa onde a tua presença parece distante, visita agora. Toca os lugares esquecidos, os cômodos onde a dor se acumulou, os espaços onde a paz se perdeu. Que a tua luz entre como aurora e dissolva toda a escuridão acumulada. Se há lembranças, palavras ou gestos que abriram brechas espirituais, que sejam purificados pela tua presença. Que as sombras que fingiam ser inofensivas desapareçam completamente e que o teu brilho preencha cada espaço. Que este lar se torne uma fortaleza de paz, onde o inimigo não encontra refúgio nem escuridão para se esconder. Espírito Santo, ilumina também as intenções dos que entram e saem deste lar. Se há quem venha com aparência de amizade, mas traz energia contrária, revela. Se há quem pronuncie palavras doces, mas planta desordem espiritual, expõe. Se há quem traga objetos, presentes ou lembranças com intenções ocultas, que o teu poder revele e neutralize. Tua luz é justiça. E onde ela chega, a mentira perde o manto da aparência. Que ninguém consiga enganar o teu olhar e que o discernimento habite nesta casa como um sentinela permanente. Espírito Santo, que tua luz seja a chama constante sobre este lar. Que ela brilhe dia e noite, impedindo o retorno de qualquer sombra disfarçada. Que ela ilumine as mentes, os corações e os caminhos de todos que vivem aqui. Que nenhuma escuridão consiga reconstruir sua morada, pois o teu resplendor é eterno. Que a casa inteira se torne reflexo da tua glória, um lugar onde a verdade domina, a paz permanece e o mal não encontra abrigo. Espírito Santo, que tua luz brilhe tão forte que nenhum disfarce sobreviva, e que sob o teu brilho tudo o que é falso desapareça e tudo o que é santo floresça. Espírito Santo, ergue agora teu escudo de proteção ao redor desta casa. Que nenhuma força disfarçada consiga ultrapassar os limites estabelecidos pela tua presença. Se há espíritos que se apresentam com aparência de calma, mas carregam destruição, bloqueia-os com teu poder. Que o inimigo veja a luz deste lar e não tenha permissão sequer de se aproximar. Coloca a tua barreira invisível sobre cada porta, sobre cada janela, sobre cada alma que habita aqui. Que a tua proteção se torne muralha espiritual, impossível de ser transposta. Onde o mal tenta se infiltrar com sutileza, que o teu escudo o repila com autoridade divina. Espírito Santo, quero que este lar seja uma fortaleza consagrada à tua presença. Que tua proteção não seja apenas uma promessa, mas uma realidade constante. Que a tua defesa esteja ativa, mesmo quando ninguém percebe. Que cada objeto, cada canto, cada detalhe seja cercado por tua luz protetora. Que o mal não encontre caminho, nem sombra para se esconder.
Se há energia que tenta se aproximar com disfarce de paz, faz com que seja repelida instantaneamente pela tua presença. Que o escudo do teu poder envolva também as pessoas que aqui vivem. Protege-as dos ataques invisíveis, das palavras lançadas com intenção destrutiva e das influências que tentam entrar pela mente ou pelo coração. Espírito Santo, onde o mal tentar agir, que encontre resistência intransponível, que cada oração feita neste lar se torne uma espada e cada louvor uma muralha de fogo. Tu és o protetor das casas que te reconhecem como Senhor. Por isso, consagro a Ti este ambiente e te peço, ergue um muro espiritual que o inimigo não possa atravessar. Que Tua presença seja sentinela constante, guardando de dia e de noite. Que a escuridão não tenha passagem, que os ataques espirituais sejam frustrados antes de começarem e que toda força que tenta disfarçar-se de harmonia seja desmascarada antes de tocar qualquer vida aqui dentro. Espírito Santo, que Teu escudo não proteja apenas o espaço físico, mas também o interior de cada coração. Que os sentimentos sejam guardados, que as emoções sejam filtradas, que as palavras sejam puras, que nenhuma influência espiritual possa se disfarçar de pensamento, nem nenhuma voz oculta consiga penetrar a mente dos que aqui habitam. Sela o ambiente mental e espiritual deste lar com Teu poder. Que nenhuma sugestão maligna, nenhuma tentação disfarçada, nenhum pensamento de medo consiga se firmar. Que o escudo da Tua presença proteja não apenas o corpo, mas também a alma e o espírito. Espírito Santo, quando o inimigo tentar rondar, que ele veja apenas o brilho da Tua glória. Quando ele tentar semear confusão, que encontre ordem. Quando ele tentar soprar mentiras, que ouça apenas a Tua voz. Que o escudo da Tua presença seja tão forte que desfaça os ataques antes mesmo de se formarem. Que este lar viva em constante estado de vigilância celestial, guardado pelo Teu poder. Que cada pessoa que cruzar esta porta sinta o peso da Tua santidade e reconheça que aqui habita o Espírito de Deus. Espírito Santo, estabelece Teu escudo como marca permanente, que ele envolva o teto como nuvem de glória, o chão como base de santidade e as paredes como muralhas de luz. Que nenhuma presença disfarçada resista ao Teu domínio. Que a paz aqui seja blindagem, que a fé seja a armadura e que Tua presença seja o estandarte erguido sobre este lar. Espírito Santo, que o inimigo tema o nome desta casa e que ao pronunciar o Teu nome, todas as forças contrárias se prostrem. Que o Teu escudo nunca se enfraqueça e que a proteção que vem de Ti permaneça firme, constante e invencível, dia e noite, geração após geração. Espírito Santo, toma agora o domínio total deste lar, que nenhuma força oculta, nenhum espírito disfarçado, nenhum pensamento corrompido tenha autoridade aqui. Declaro diante do Teu trono que esta casa pertence inteiramente a Ti. Tu és o Senhor deste lugar, o dono das portas e das janelas, o guardião do amanhecer e da noite. Nenhuma presença contrária pode permanecer onde o Teu nome é exaltado. Entra, Espírito Santo, e estabelece Teu governo espiritual. Remove tudo o que foi plantado fora da Tua vontade. Submete cada energia, cada emoção e cada palavra à Tua autoridade suprema. Que a Tua presença reine sobre os alicerces e transforme este lar em Tua morada eterna. Espírito Santo, quando o Teu domínio se manifesta, o caos se ordena, o medo desaparece e o mal foge. Que este lar seja exemplo da Tua autoridade. Se há desunião, une. Se há confusão, organiza. Se há gritos, silencia. Se há mentiras, substitui por verdade. O Teu domínio não é opressão, é paz que impõe ordem sobre as trevas. Por isso, estabelece Teu trono no centro desta casa. Que a Tua presença não seja apenas uma visita, mas um governo permanente. Que o ambiente espiritual seja controlado por Tua vontade e que nenhuma força disfarçada ouse contradizer Teus decretos.
Que cada respiração dentro deste lar seja sustentada pela tua graça. Espírito Santo, se há presenças que tentam agir com aparência de bem, mas servem ao mal, desfaz agora toda a influência. Toma autoridade sobre tudo o que está oculto, sobre palavras lançadas, pensamentos distorcidos, sentimentos corrompidos. Que o teu domínio silencie as vozes contrárias e estabeleça um som novo, o som da paz, da harmonia, da santidade. Que nenhuma força disfarçada consiga manipular os que habitam aqui. Se há correntes espirituais amarrando o lar, quebra-as. Se há portas abertas ao inimigo, fecha-as com tua autoridade. Se há memórias espirituais que sustentam o mal, apaga-as. O teu domínio é absoluto e diante dele o disfarce do inimigo se desfaz. Espírito Santo reina também sobre os corações desta casa. Que cada mente se dobre diante da tua verdade. Que cada sentimento seja moldado pelo teu amor. Que cada intenção seja purificada pelo teu sopro. Nenhuma semente de maldade poderá florescer aqui. Nenhum pensamento negativo encontrará abrigo. Que a tua voz se torne o comando interno de cada alma, guiando, orientando, corrigindo. Que as emoções humanas não governem, mas sim a sabedoria celestial que vem de ti. Quando o teu domínio se estabelece no coração, o lar inteiro se transforma em território consagrado. Espírito Santo, que o domínio do teu poder não seja momentâneo, mas constante. Que mesmo quando o silêncio reinar, o som da tua presença seja sentido. Que mesmo quando as portas se fecharem, tua luz continue brilhando. Que o inimigo, ao tentar se aproximar, perceba que este lar é inviolável, porque o trono de Deus está estabelecido aqui. Que o teu governo seja visível nas palavras, nas atitudes, nas relações e no ambiente. Que este lar seja o reflexo do teu reino, um lugar onde reina a paz, a ordem e a santidade. Espírito Santo, toma posse definitiva deste lar. Senta-te sobre ele como rei e juiz. Determina o que deve permanecer e o que precisa ser lançado fora. Que os anjos te sirvam neste espaço, vigiando os cômodos e guardando as entradas. Que as forças das trevas não encontrem brecha, pois o domínio do teu espírito é total. Que esta casa seja tua extensão na terra, um território celestial onde o mal é derrotado antes mesmo de agir. Espírito Santo, estabelece teu reino neste lar e governa com tua justiça. Que todos que entrarem aqui sintam o teu poder e reconheçam: este lugar pertence ao Espírito Santo de Deus, e nada disfarçado pelo mal pode resistir à tua soberania. Espírito Santo, entra agora e renova tudo o que foi afetado pelo disfarce do mal. Onde o inimigo plantou confusão, planta a tua paz. Onde lançou discórdia, semeia unidade. Onde espalhou tristeza, derrama esperança. Tu és o Espírito da restauração, e nenhum ambiente destruído é impossível para ti. Sopra neste lar e refaz o que o inimigo tentou desorganizar. Restaura as emoções quebradas, os laços enfraquecidos, as palavras que perderam significado. Que o teu poder renove o ar, as conversas e até o modo de olhar uns aos outros. Espírito Santo, renova este ambiente com o teu sopro suave, mas poderoso, e devolve a harmonia que o mal tentou roubar. Espírito Santo, muitas vezes o inimigo não destrói de forma visível, ele desgasta. Vai drenando a alegria aos poucos, consumindo a fé, minando o amor. Mas hoje te peço, renova a força espiritual desta casa, que cada pessoa sinta o renascimento da fé, o reacender da esperança e o retorno da paz. Remove o cansaço, o peso, a exaustão invisível que tenta se disfarçar de rotina. Faz com que cada amanhecer seja um recomeço sob a tua direção. Onde havia desânimo, sopra coragem. Onde havia dúvida, estabelece convicção. Onde havia silêncio espiritual, faz ecoar o som da tua presença.
Espírito Santo, renova também a atmosfera emocional deste lar, que o ambiente deixe de ser campo de tensão e se torne refúgio de descanso. Toca as palavras que são ditas, purifica os gestos, restaura a convivência. Que os corações feridos sejam curados, que o amor verdadeiro volte a ser sentido e que a comunhão seja o selo desta casa. Se o mal tentou infiltrar-se em pequenas discussões ou ofensas ocultas, que o teu poder as desfaça agora. Que a paz reine como um perfume constante e que cada conversa seja instrumento de bênção e não de destruição. Espírito Santo, renova também o ambiente espiritual, que a oração volte a ter vida, que o louvor volte a ter força, que o teu nome seja exaltado com reverência. Se havia desinteresse pelas coisas do céu, desperta novamente. Se havia frieza na fé, acende o fogo da devoção. Que cada canto deste lar volte a ser um altar. Que a tua presença seja percebida não apenas nos momentos de oração, mas em cada detalhe da rotina. Que o lar se transforme num espaço onde o sagrado é constante e o teu nome é glorificado a cada ato. Espírito Santo, restaura o equilíbrio espiritual. Se havia algo que perturbava o sono, traz descanso. Se havia perturbação nas noites, traz serenidade. Que os sonhos sejam guardados, que o repouso seja abençoado, que as manhãs sejam recebidas com leveza. Que nenhuma sombra volte a se aproximar, que nenhuma energia disfarçada consiga entrar. Sela este ambiente com tua presença constante, que o mal que se disfarçava de cansaço seja destruído e que a tua renovação traga descanso verdadeiro à alma e ao corpo. Espírito Santo, que a renovação que vem de ti seja profunda e duradoura, que não apenas o ambiente mude, mas que os corações sejam recriados. Que a fé renasça como chama nova, que a esperança floresça em cada olhar e que a paz se torne um estado permanente. Que o inimigo, ao olhar para este lar, reconheça que tudo aqui foi restaurado pelas tuas mãos. Espírito Santo, faz nova cada coisa, cada som, cada detalhe. Que o teu vento leve embora as ruínas e traga um novo tempo de luz. Que este lar viva sob o teu governo e testemunhe o poder da renovação que só vem de ti, aquela que revela, cura, liberta e devolve a verdadeira paz. Espírito Santo, manifesta agora a tua justiça neste lar, que toda força maligna que se esconde sob a aparência de bondade seja julgada pelo teu poder. Tu és o Espírito de verdade, e onde teu nome é invocado, a mentira não pode permanecer. Olha para cada detalhe desta casa e examina o que está oculto. Se há influências espirituais travestidas de proteção, desmascara. Se há presenças que fingem trazer luz, mas espalham perturbação, que sejam reveladas e removidas imediatamente. Que tua justiça entre como espada, separando o que é santo do que é profano, o que vem do céu do que vem das trevas. Que nenhuma obra espiritual disfarçada tenha direito de permanecer sob este teto. Espírito Santo, o inimigo é astuto, mas tua sabedoria é infinita. Ele tenta enganar com aparência de bem, oferecendo calmaria antes da tempestade, paz falsa antes da queda. Mas hoje, te peço, desmascara com tua verdade cada artimanha oculta. Que toda máscara espiritual caia, que toda aliança oculta seja rompida e que toda obra feita nas sombras seja trazida à luz. Se há influências lançadas contra este lar, inveja, praga, maldição ou encantamento, que sejam julgadas e desfeitas pela tua justiça, que cada intento do inimigo seja exposto e que a própria maldade volte contra aquele que a lançou. Espírito Santo, não permitas que o mal se esconda sob o manto da aparência. Revela, julga e destrói. Espírito Santo, julga também os pensamentos e intenções que se levantam contra este lar. Se há palavras ditas com falsidade, faz com que caiam por terra.
Se há pessoas que se aproximam com disfarce de amizade, mas agem em traição, revela suas intenções. Que nada se esconda da tua justiça. Onde há engano, que tua verdade reine. Onde há manipulação espiritual, que tua autoridade prevaleça. Que a tua presença se torne como um tribunal invisível neste lar, onde todo mal é condenado e toda mentira é silenciada. Que tua justiça não apenas exponha o inimigo, mas também proteja os inocentes, fortaleça os fracos e restaure o equilíbrio espiritual que o mal tentou roubar. Espírito Santo, que o teu juízo seja rápido e incontestável. Que o inimigo, ao tentar se aproximar, seja confrontado pela tua glória. Que cada força disfarçada seja banida e cada brecha espiritual seja fechada. Que os planos ocultos das trevas se tornem inúteis, que as maldições se tornem bênçãos e que a opressão se transforme em testemunho de libertação. Que este lar seja marcado pela tua autoridade, onde o mal não ousa permanecer e o bem se torna permanente. Espírito Santo, que tua presença seja a lei que rege este ambiente e que nada ouse desafiar o teu domínio. Espírito Santo, que a tua justiça alcance também o interior de cada pessoa desta casa. Se há pensamentos de raiva, ressentimento ou vingança, purifica. Se há feridas espirituais que alimentam o mal, cura. Que ninguém aqui carregue culpa ou contaminação. Que a justiça não seja apenas contra o inimigo, mas também dentro de nós, limpando o coração, purificando a mente e fortalecendo o espírito. Que cada um aprenda a andar em retidão e a reconhecer tua voz como o verdadeiro padrão de justiça. Espírito Santo, estabelece tua corte divina neste lar. Que os anjos que te servem guardem as entradas e vigiem as saídas. Que toda força contrária seja julgada e sentenciada à derrota. Que nenhuma presença disfarçada possa entrar sem ser discernida. Que o inimigo reconheça que este lar é território de justiça celestial, onde a verdade é soberana e a mentira não encontra abrigo. Espírito Santo, permanece aqui como juiz e defensor, julgando o que é oculto, limpando o que é impuro e protegendo o que é sagrado. Que a tua justiça se torne escudo permanente e que cada vez que o mal tentar voltar, ele encontre tua presença reinando com glória e poder absoluto. Espírito Santo, agora levanto as minhas mãos espirituais e consagro este lar inteiramente a ti. Que este espaço se torne tua morada, teu refúgio e teu altar. Tudo o que aqui existe, o chão que sustenta, o teto que cobre, as paredes que guardam, pertence a ti. Que cada respiro dentro desta casa seja um ato de adoração e cada som ecoe em harmonia com tua presença. Que o inimigo, ao tentar se aproximar, encontre apenas a barreira invisível da tua santidade. Que esta casa se torne símbolo da tua glória e testemunho vivo do teu poder. Espírito Santo, quebra agora todo vínculo espiritual que ainda tenta se manter disfarçado. Que nenhuma presença contrária ouse permanecer. Que nenhum laço invisível continue preso a este ambiente. Onde havia escuridão, acende tua luz. Onde havia silêncio de medo, estabelece o som da tua paz. Onde havia sombra, cria espaço para o amanhecer espiritual. Que este lar seja selado por ti de forma permanente, sem brechas, sem enganos e sem retorno do mal. Espírito Santo, visita cada pessoa que habita neste lar. Envolve-as com tua presença e cobre-as com tua unção. Que os corações sejam protegidos, as mentes purificadas e as palavras guiadas por tua sabedoria. Que cada ato, cada pensamento e cada escolha dentro desta casa sejam conduzidos pela tua vontade. Que a harmonia familiar se torne o reflexo da tua graça e que o teu amor seja o vínculo que une todos que vivem sob este teto. Espírito Santo, faz com que este lar se torne um ponto de luz em meio às trevas. Que quem entrar por estas portas sinta tua presença antes mesmo de ouvir uma palavra. Que os que estiverem cansados encontrem descanso. Que
que os aflitos encontrem consolo e que os oprimidos encontrem libertação. Que o teu poder se manifeste neste ambiente dia e noite e que os anjos do Senhor façam guarda constante em torno desta casa. Espírito Santo, finalizando esta oração, declaro que não há espaço para o disfarce do inimigo, nem lugar para o engano espiritual. Esta casa é tua, este lar é teu, esta família é tua. Que tua presença permaneça acesa como uma chama que nunca se apaga, purificando, protegendo e renovando. Que o teu nome seja exaltado sobre este lar e que cada amanhecer seja um lembrete do teu cuidado. Fica conosco, Espírito Santo, e faz deste lugar um território de paz, um abrigo da tua presença e um altar da tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Quando o Espírito Santo entra em uma casa, nada permanece como antes. Aquilo que estava escondido é revelado. O que era sombra se transforma em luz, e o que o inimigo tentou disfarçar é destruído pela verdade. Cada palavra desta oração foi um ato de guerra espiritual e, ao mesmo tempo, um convite à restauração. Agora, a presença do Espírito Santo habita este lar, trazendo serenidade onde havia angústia, união onde havia conflito e pureza onde o disfarce do mal tentou se estabelecer. O ambiente muda, o coração se alivia e uma nova atmosfera espiritual se firma. Uma casa protegida, discernida e consagrada. O Espírito Santo não apenas passou por aqui, ele ficou. Meu amigo e minha amiga, se esta oração tocou o seu coração e você sentiu o agir do Espírito Santo dentro do seu lar, eu quero te convidar a continuar essa jornada espiritual com mais profundidade. Estamos preparando um livro digital especial sobre o Espírito Santo, repleto de ensinamentos para fortalecer sua comunhão diária e te ajudar a compreender de forma prática como viver guiado por ele em todas as áreas da sua vida. Adquirindo este material, além de abençoar sua própria caminhada espiritual, você estará ajudando diretamente o canal a continuar produzindo conteúdos que tocam vidas e transformam histórias. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentários fixado neste vídeo. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado assim que novas orações forem publicadas. Compartilhe nos comentários o seu pedido de oração. Queremos interceder por você, pela sua casa e pela sua família. Que o Espírito Santo continue sendo o guardião do seu lar e o conselheiro do seu coração. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre a sua vida e que esta luz jamais se apague. Até o próximo vídeo.